Ansiosos para mais um vídeo? Falaremos novamente sobre ele, Léo Jardim. Não esse. Esse. E já na sua primeira entrevista coletiva, o treinador explicou os motivos que o fizeram deixar o Cruzeiro, falou sobre a conversa que teve com Felipe Luiz antes de assumir o cargo, deixou claro qual é a sua ideia de jogo para comandar o que ele mesmo chamou de o maior clube das Américas. Além disso, a diretoria também comentou os bastidores da decisão que levou à mudança no comando técnico. Mas afinal, o que muda no Flamengo com Leonardo Jardim? Neste vídeo, você vai conferir os principais trechos da entrevista de Leonardo Jardim e entender o que muda no Flamengo a partir de agora. Então deixa o like e se inscreve. Iniciou agradecendo o convite. Quero agradecer ao Flamengo, ao presidente, ao Boto, por este convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola e saber que vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube. E neste clube, como vocês sabem, os objetivos é ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos torcedores. Depois falou sobre o que fez mudar de ideia e vir ao Mengão. Sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano, mas a vida às vezes criamos algumas surpresas. Eu tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver, e ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava. Por isso, acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro e após essa fala ele completou: e agora, como treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou, e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Leonardo Jardim chega ao Flamengo para substituir Felipe Luiz, técnico campeão de 7 competições com o rubro-negro, entre elas Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. O português revelou que ligou para Felipe ao decidir aceitar a proposta do clube. Eu já tive algumas experiências parecidas com essa. Vivi algo semelhante no Mônaco, quando saí após uma vitória por 4-0 contra o Lille, em dezembro de 2019. Sei que não é uma situação fácil. Quando recebi o convite do Flamengo, e eu tenho proximidade com Felipe, liguei para ele e disse: com certeza você não quer falar muito agora. E também deixei claro que, se não fosse o Jardim, viria outra pessoa, porque a decisão da saída dele não teve nenhuma interferência minha. Explicou que da parte dele a relação continua a mesma, seja na disponibilidade, quando se encontrarem novamente. Concluiu dizendo que eu já recebi treinadores em equipes nas quais fui demitido e acolhi o profissional que chegou depois, porque ele não tem culpa. Ele está entrando em um processo e precisa fazer o trabalho dele. Da mesma forma, falei com o Felipe, e ele me respondeu de maneira madura. E acredito que isso não inviabiliza a relação que criamos, principalmente no último ano. Quando questionado o novo técnico rubro-negro sobre as diferenças de estilo de jogo dele em comparação ao de Felipe Luiz, o português afirmou que manterá algumas ideias do antecessor, mas acredita que o time precisa melhorar em transição. As equipes precisam jogar com mais posse, mais transição. As melhores equipes do mundo são assim. Quando era técnico do Cruzeiro, pressionava o Flamengo porque sei que a transição não era tão boa. Temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. O sorriso Colgate. José Boto assumiu responsabilidade por saída de Felipe Luiz e antes de Leonardo Jardim conversar com a imprensa, o diretor de futebol do Flamengo tomou a palavra e assumiu a responsabilidade pela demissão de Felipe Luiz. Segundo o dirigente, a decisão partiu de um diagnóstico feito por ele e foi avalizada pelo presidente BAP. Nada retira o que o Felipe fez aqui e a carreira brilhante que vai ter como treinador. A solução está aqui, o Leonardo. Um treinador muito experiente com muitas conquistas em diferentes contextos. Uma carreira de baixo até o topo. Mais de 20 anos de carreira. É alguém que pensamos que pode tirar o máximo do melhor elenco das Américas. A partir daqui apresentarei as falas do Leonardo Jardim em assuntos quando questionado. O treinador tem suas ideias, mas a principal virtude é rentabilizar seus ativos. Tive trabalhos com jogadores de transição, mas preciso aproveitar as características dos jogadores. Aqui tenho jogadores de posse, mas também jogadores agressivos. O jogo de futebol não é só uma característica. Não vamos alterar neste momento porque já temos algo formado. Minha mensagem eu passei para os jogadores. Conheço o Flamengo bem porque jogamos ano passado o mesmo campeonato. Sei das qualidades e virtudes que o time tem. Com certeza, o treinador não vai trocar o DNA da equipe. Vai tentar colocar seu cunho pessoal em algumas situações, mas com certeza vamos aproveitar muito do trabalho do Luiz. Era um dos treinadores brasileiros que eu tinha uma boa relação,
a gente trocava algumas ideias. Meu objetivo é dar continuidade e dar meu cunho pessoal, o que é normal. Dê importância a vir para cá trabalhar assim que resolvemos a situação. Sabemos que temos confrontos muito importantes agora no fim de semana. Primeira impressão que tive dos jogadores foi muito boa, muito abertos ao trabalho, com boa atitude. As condições são boas, com um bom centro de treinamento no Ninho. Por isso temos reunido condições para dar continuidade ao que fizemos no passado e sermos uma equipe dominante que pretende conquistas em todas as competições. Acho que é um bom jogo de entrada. É um jogo emocionante, com um rival. Com certeza queremos ser dominantes, vencer o jogo. Há uma carga emocional. Lembro de vir ao Brasil há mais de 20 anos e ver um Fla-Flu no Maracanã antigo com o ambiente que era. Reconheço a competitividade, a competição e nosso objetivo só pode ser campeão do Rio de Janeiro. Minha situação pessoal não permitia. Eu tinha que resolver minhas situações pessoais e saúde e não trabalhar. Tivemos uma pequena conversa com a possibilidade do Felipe não ficar. Também tive conversas com clubes na Europa, mas minha decisão estava tomada. Minha passagem já estava marcada há 2 meses e meio para vir a Minas Gerais. Como vocês sabem, entramos em contato também em 2020 quando Jorge Jesus saiu. Venho para um clube com a dimensão do Flamengo com a ambição de conquistar todos os títulos. Uma chegada é difícil porque estamos a 4 dias de um clássico e sei a importância dos clássicos para a torcida. Também quero competir com o adversário que tem nos criado alguma dificuldade. Cheguei sem equipe técnica porque foi muito em cima do fim de semana. Minha equipe técnica não estava preparada. Curiosamente estava no Brasil, tinha vindo para um casamento. Foi fácil deslocar de BH para o Rio. Agradeço ao staff do Flamengo pelo apoio, aos jogadores também. 2 dias que não tive tempo para nada. Reuniões, observações, sem tempo para ver as coisas ao redor. Focado porque sabia que tinha 4 dias para organizar um jogo da importância de Flamengo e Fluminense na final do campeonato. As reuniões são feitas diariamente. O Boto está aqui todos os dias. Tive 2 dias com o presidente e 2 com o Boto. Temos que convergir ideias, nossas estratégias. Mais do que reuniões é ter ideias transversais, seja a direção ou os jogadores. Minha condição é ser treinador em primeiro lugar, não só escalar a equipe, mas também orientar processos, para o produto final ser melhor. Futebol é encaixe, não somente escalar. Para escalar, precisa estar bem fisicamente. Para estar bem fisicamente, precisa de exigências. São cenários que a gente tem que escalar. O torcedor que escalar, se joga Bruno Henrique ou Pedro. Temos que fazer encaixes para que o produto final seja o melhor. Gosto de ter uma palavra ativa porque não acredito em treinador somente para escalar equipe. Com certeza que eu di o Flamengo durante 11 meses em que estive no Brasil. Conheço a qualidade dos nossos jogadores. Em termos de característica, tem uma equipe com mais característica de posse do que de transição. Tínhamos o Bruno, que tinha mais característica de transição, mas era uma equipe muito técnica. O que quero criar é manter a identidade e aproveitar que os momentos do jogo possam criar outras soluções. O time tem que ter suas características e outras mudanças a depender do adversário. Uma equipe como o Flamengo tem que estudar todos os mercados. Como o Real Madrid, que é um time da dimensão do Flamengo todos os anos trocando 2. É importante para a motivação, importante trocar jogadores, para a dinâmica. Estou satisfeito com os jogadores, que mostraram a capacidade num passado recente. Nunca barrei ninguém. Eu defendo a melhor parte de estrutura. Disse aos jogadores que tem uma diretriz importante. O que defendo primeiro é o clube à frente de qualquer individualidade. É a minha forma de trabalhar. Defendo os interesses do grupo e do clube em primeiro lugar. Sobre o Gabigol, que foi ídolo aqui, eu acho que o Caio Jorge estava melhor e coloquei para jogar. Ele não ficou satisfeito, mas não deixou de trabalhar. Tivemos uma boa relação. Eu não os conhecia antes, por isso é difícil dizer se estão mais ou menos alegres. Os dados dos analistas foram bons. No futebol não há tempo, todos já tiveram mudanças, não há tempo para lamentar. Todos são responsáveis, não só os treinadores. Os jogadores de alto nível estão preparados para passar por isso e manter-se no auge. Essa parte mais emocional fica mais para os torcedores.
Não há tempo para tristeza, já temos uma decisão e temos que estar preparados para conquistar o troféu. Principalmente a qualidade técnica dos nossos jogadores. Nosso elenco está acima de qualquer outra equipe. Digo técnica, circulação, recepção, passe, decisão, todos esses tipos de ações técnicas. Estão muito acima dos outros elencos. Nossa prioridade agora é a final e depois vamos pensar no Cruzeiro. O carinho não mudou, é só falar com o presidente, que é torcedor e dono do clube, sobre minha relação. Eu sempre joguei com as coisas em cima da mesa. O carinho é o mesmo, a amizade é a mesma. Muitas pessoas me mandaram mensagem felicitando sobre a volta ao Brasil. É claro que eu quero ganhar a 200%. Eu não queria trocar o Matheus Pereira pelo Luiz Araújo porque são jogadores diferentes. Mas com certeza tentamos levá-lo para reforçar nosso elenco, mas o Flamengo não autorizou. Aconteceu também com o Matheus Gonçalves. Tínhamos poucos jogadores de recorte técnico para dar outras qualidades à equipe. Não sei se sou linha dura. Tenho minhas ideias e tenho uma coisa. Tenho uma relação de respeito muito grande pelos jogadores, de proximidade. Mas sempre na linha. O pai tem uma relação de respeito pelo filho, mas uma linha que não pode passar. Sempre defendendo os interesses do clube. Na carreira, não tive grandes problemas com os jogadores. Sempre defendo o bem-estar do grupo, as relações, a dinâmica. É inegociável alguém estar à frente do grupo e os interesses individuais estarem à frente dos interesses do clube. Acredito num grupo forte, boas dinâmicas, boas relações. Acredito que vão correr por mim e dar o máximo se tiver uma boa relação e conseguir incutir uma ideia. Se não conseguir incutir a ideia, não tem trabalho que vá à frente.